Olá pessoal, sou eu de novo. E hoje em dia é comum filmes em formato de antologias, ou seja, um filme que conta várias histórias que não precisam necessariamente se conectar. No cinema temos obras desse gênero, como por exemplo VHS e Black Mirror. Agora, o que provavelmente ninguém nunca tinha visto antes é um anime em formato de antologia. E eu estou falando de Junji Ito Collection, uma adaptação de algumas obras do mangaka Junji Ito. E hoje irei dar minha opinião, falar o que é bom e o que é ruim, o que você deve assistir e o que você deve nem chegar perto. Mas antes, se inscreve aí, custa nada para você, mas irá me dar uma força, irá me ajudar muito, pois estou no começo ainda. Se você está assistindo pelo TikTok, passa lá no meu canal do YouTube, vou ficar muito agradecido. Então, vamos lá. Primeiramente, devo lembrá-los que eu não estou falando do mangá ou de alguma outra obra. Vou apenas falar sobre o anime lançado em 2018. Tenho que avisar isso, pois no mangá alguns personagens têm mais importância e mais coisas, mas aqui sou um completo nada. Eu vou usar a Tommy de exemplo. Ela tem filmes, que eu até gostaria de trazer aqui, e praticamente ela é a cara de Junji Ito. Nesse anime, ela aparece em um episódio sem sentido, chato e nem um pouco memorável. Depois até colocaram 2 ovas sobre a Tommy, porém são bem ruins e não servem de nada. O episódio que supostamente mostra a origem dela é horrível e não explica nada, e o outro só repete o que já vimos. E eu não li o mangá, mas aqui não explica nada sobre ela para podermos entender o que ela é ou seus objetivos. Na verdade, Junji Ito não explica nada em qualquer outra história, apenas acontecem as coisas e falam para você tirar suas próprias conclusões. E todas as histórias seguem padrões iguais. Todos têm bizarrices, final ruim e personagens muito burros. Praticamente todo Junji Ito é movido por esses 3 pilares. São poucos que não seguem esse caminho. Vou começar com as bizarrices, o que é normal de coisas sobrenaturais. O problema de Junji Ito é que o anime não é assustador, nem dá medo, é apenas muito bizarro e muitas das vezes muito nojento. Ou seja, a maioria dos episódios não dá medo, apenas nojo e dá um certo desconforto, como aquele engordurado da família que vive em óleo e calafrio da menina dos buracos, só falo isso. É igual filmes que não se garantem no roteiro ou história e apelam para a violência. Aliás, alguns episódios não seguem esse rumo, como por exemplo Suave a Deus e Longos Sonhos, do cara que dorme por anos. Eles são muito massas e não apelam para essas coisas, e outros como aquele do circo e a ponte também pegam um caminho diferente, porém esses aqui são muito ruins. Sobre final ruim, acho que não é segredo para ninguém que a maioria é assim. Quando eu falo final ruim é mais sobre opinião minha do que verdade absoluta. A maioria dos episódios termina em aberto, com uma morte ou com todo mundo morrendo no final. E nem preciso de exemplos, então vou nem perder meu tempo. E eu acho ridículo os episódios terminarem em aberto. E não terminam perto da resposta, terminam ainda na pergunta do que está acontecendo. Você não sabe o que é a criatura do episódio, não sabe o objetivo dos personagens e nem sabe o que acontece depois. Não sabe o porquê, onde e quando, não sabe nada. Não tem como você gostar de qualquer personagem. Tem alguns com ideias legais, porém não passa da ideia. E as histórias podem até ser interessantes, mas são ruchadas e com um roteiro muito fraco. Falando agora dos personagens serem burros, claro que Junji Ito tem que colocar a peça fundamental para obras de terror acontecer. Eu poderia ficar horas falando exemplos e momentos do anime, mas eu separei um episódio específico para vocês entenderem o quão absurdo é a inteligência dos personagens, pois apenas com ele vocês irão me entender. Irei citar aquele da modelo Gatona, a mulher mais linda do mundo. Um grupo de jovens buscam fazer um filme e estão procurando pessoas para participar. Um deles pega uma revista e vê uma foto de uma mulher. Enquanto eles procuram as pessoas, eles recebem uma carta justamente dessa mulher, que é uma modelo famosa. Ela pede para participar e eles não pensam na tamanha coincidência e chamam ela para fazer parte do filme. Quando eles estão rindo, mais pra frente, ela começa a rir e mostra que obviamente é um monstro demoníaco. Porém eles ignoram e vão a um local que é uma floresta isolada da cidade. Depois, o cara que ficou traumatizado pelo rosto dela sai de perto do grupo e a modelo começa a correr atrás dele. Obviamente ela está querendo comer ele de um jeito ou de outro. Ele consegue se esconder, depois ele volta para o grupo e ninguém vai embora, todos fazem nada e resolvem continuar fazendo o filme. Não só continuam, como deixam a modelo continuar também. Eles vão para o intervalo, alguns deles estão conversando e um dos integrantes vai avisar que a mulher gatona está caindo de boca com a outra integrante do grupo lá no topo da montanha. Aí esses caras ainda duvidam que isso seja verdade, eles sobem até o topo e vão até lá para ver. Chegando lá eles são atacados pela modelo e eles ainda ficam muito surpresos.
A única coisa que digo pra esses personagens é: sério? Sério mesmo que ela era uma criatura perigosa? Como que eu não percebi isso antes? Ela não deu nenhum sinal. Antes de partir para o encerramento, irei falar meu top 3 melhores e piores episódios. Os 3 melhores são aquele da modelo, embora seja movido pela burrice dos personagens, ele é muito memorável e até um pouco assustador. Também coloco no topo Suave a Deus, acho ele subestimado, com um plot muito da hora. E pra fechar, Janela da Vizinha, aquele da vizinha que quer pegar o menino pela janela. Não é nem por roteiro, história e desenvolvimento, e sim porque foi o mais assustador pra mim. Os 3 piores é complicado, são muito concorrentes. Não irei falar em ordem, mas aquele chamado O Circo Chega à Cidade é ridículo e patético, muito ruim, sem sentido, sem graça e muito forçado. Tem aquele da menina que vira boneca, que aqui dura uns 3 minutos no máximo, mas acho que prefiro esse, que é um completo nada e que acaba rápido, do que aquele disco usado, do disco amaldiçoado, e do que aquele O Novo Aluno Paranormal, que parece ter saído de Dragon Ball, passa longe de ser Jujutsu. Pô, se bem que também tem aquele lá, né, Cidade Sem Rua, aquele lá do Jack Stripador. Então eu vou fazer o seguinte, os 3 piores são O Circo Chega à Cidade, obviamente esse aí é o primeiro, depois Disco Usado, depois Cidade Sem Rua. O Aluno Paranormal é tão ruim que eu vou nem colocar na lista. Eu vou ser sincero que é difícil de comentar sobre um anime em formato de antologia, já que não é só uma história, nem duas, e sim mais de 20. Por isso o meu vídeo é mais focado no geral de todos, mas tem uns muito bons e uns muito ruins. Talvez no futuro eu traga a minha opinião sobre cada capítulo, isso se vocês quiserem. Então é isso, é apenas minha opinião. Vou ficar por aqui e se vocês quiserem assistir algo animado em formato de antologia, assistam A Casa da Árvore dos Horrores de Os Simpsons.